tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você já ouviu falar que quem trabalha com libertação, com guerra espiritual, com intercessão, quem é líder de célula, quem é pastor, quem está na frente de batalha, vai sofrer retaliação? Quem já ouviu essa bobagem? Já ouviu essa bobagem? Tiago capítulo 4, verso 7, quem que crê que a Bíblia é verdade mesmo? Você crê? Ou mais ou menos? Mais ou menos, pastor, eu creio mais ou menos, é isso? Gente, passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus é uma rocha. Tiago 4,7 diz assim: submeta-se a Deus, diga, obedeça a Deus, resista ao diabo, e ele me perseguirá. Ai pastor, o diabo está me perseguindo. É isso, gente? E o diabo, vocês conhecem a verdade. 1 João capítulo 5, verso 18 diz: aquele que nasceu de Deus. Quantos aqui na galeria, aqui embaixo, nasceram de Deus? Nasceram de novo? Quantos? Nasceu de novo? Aquele que nasceu de Deus, faz assim para mim, faz assim, diz assim: eu não ando em pecado não, pastor. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Qual o problema? Os crentes se convertem e continuam no pecado. Aí diz que o diabo está perseguindo. O crente diz que passa pelas águas, experimenta uma conversão e continua vivendo amaziadamente, continua vivendo na desonestidade, continua vivendo na deslealdade, continua fazendo o pecado mais citado na Bíblia. Qual é, gente? Fofoca. É fofoca, crente é fofoqueiro. Quando a irmã está quase dormindo no culto, aí a outra conta, menina, tem um babado novo, ela acorda, fala. Então, quando a gente fala sobre libertação, muita coisa é associada, é dada pelo diabo, para esse mentiroso, para esse dissimulado, e a igreja engole. Por quê? Porque a igreja não conhece a verdade. Gente, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você sonha em viver um ministério de libertação, você vai ter como primeira arma a palavra de Deus. Posso ouvir um glória? Sem a palavra de Deus, o diabo vai passar a perna em você, vai te enrolar. Para que a gente comece, cura da alma. Uma alma pode ficar doente, gente. Salmo 42, verso 11. Pedro, eu preciso da tua velocidade. Salmo 42, verso 11 vai dizer: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque está tão triste, aí é NVI, ó minha alma. Uma alma pode adoecer, gente. Nós vivemos num mundo, e a gente que trabalha em gabinete, o pastor que cuida do rebanho, que vai catar, tirar os carrapichos das ovelhas, que vai tratar as feridas, a gente vai notando como as pessoas são descartadas, como as pessoas sofrem abusos dentro de casa, pessoas traídas, tratadas como lixo, sofrendo violência. Quando Jesus diz que o rebanho está aflito, como ovelhas que não tem pastor, isso é verdade, gente. Isso é verdade. É uma realidade. E como as ovelhas, elas apresentam feridas. Jeremias capítulo 10, verso 19, fala dessa ferida, muitas vezes incurável. Ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. Pastor, eu já estou convivendo com isso há muito tempo, eu já sei como é que eu vou empurrando com a barriga. É gente que não conhece Deus, não conhece o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Elohim Rafá. É Deus que se acostuma com a tristeza, com as suas vidas cheias de drama, cheias de desgraça, que são ciclos de tragédias que se seguem
uma atrás da outra, e que vem trazendo isso como uma herança espiritual. Jeremias, ele sabe o que é dor, porque ele enxerga uma nação inteira doente. Depois ele vai escrever Lamentações. Jeremias capítulo 6, verso 14, ele vai falar muito disso. Diz assim: eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. É gente que está enxergando qual é a razão da desgraça financeira. Pastor, por que minha vida financeira não vai para frente? Só nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tem mais de 100 princípios para você equilibrar e viver uma vida abençoada financeiramente. Se eu perguntar aqui, vou perguntar, quantos de vocês aqui, o auditório cheio, o seu pai ensinou a fazer investimento? Ensinou, levanta a mão que eu quero ver. 1, 2, 3 pessoas no auditório de 700 pessoas. Aí quando o pastor vai falar de dinheiro, a igreja parece que o pastor está subjúdice. Não pode falar. Uma igreja absolutamente ignorante naquilo que diz respeito à finança. Gente, Jesus, 20% do sermão do monte, Jesus fala sobre dinheiro. Aí tem gente que fala assim: não, dinheiro não é importante. Como não é importante? Como que não é importante se Deus diz que é importante? Então nós somos machucados, acredidos. Nós vivemos sem nenhuma luz, já que a gente está na Igreja Batista da Luz. Você que nos segue, está nos acompanhando, Igreja Batista da Luz, Rua Ana Conceição, é isso? Ana Cardoso 268, aqui no bairro da Luz. Você vai ser muito abençoado. Venha você também, você vai ser abençoado, amém? Estamos pelo canal Osvaldo Louro também, um canal do YouTube. A gente está doente, reconhece que está doente. Ele falou assim: não, está tudo bem. Jeremias capítulo 30, verso 13, diz assim: não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Casamentos, relação familiar destruída, famílias que são um vexame, que passam por humilhações, que passam por dramas, e eles acham que não existe remédio, mas existe remédio. Existe, eu gosto muito quando você busca uma resposta na palavra de Deus. A gente acha que Deus, ele tem resposta para a gente só dentro da igreja. Ele tem resposta para tudo na nossa vida. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. E para eu entrar nesse tema de libertação, eu vou trazer para vocês uma mulher que está ferida há 18 anos. Lucas capítulo 13, verso 10. Jesus está numa sinagoga em Cafarnaum. Diz assim a Bíblia: certo sábado, Jesus estava aí ensinando numa das sinagogas. Pode passar, Pedro. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, presta atenção, era um demônio, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, estás livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Tem a turma que fala assim: não deixa ninguém pôr a mão em você. Outra besteira, outra bobagem. E imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Espíritos imundos, aprendam isso, se alimentam de pecado. Vamos repetir isso? Diga assim: não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Vamos repetir? Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Espíritos imundos precisam de pecado. Olhe para mim, não se distraia. Ódio.
amargura, culpa, rebelião, orgulho, adultério, imoralidade sexual, idolatria. Tudo isso faz parte do cardápio de Satanás. Ele se alimenta de pecado. Se não tem pecado, não tem demônio. Ele é um espírito imundo. Imagina que isso aqui é a mesa da sua sala. E aqui na sua sala está tudo limpinho. Eu vou fazer aqui, vou mudar uma história. Isso aqui é a igreja. Eu estou aqui no altar da igreja. Aí todo mundo vem ali naquela cantina gostosa que tem ali e come um sanduíche, bebe um refrigerante, toma um suco. O que eu faço com o lixo? Ah, pastor, vamos jogar o lixo aqui, joga um lixo aqui, joga outro lixo aqui. Aí amanhã tem mais culto e mais lixo, e mais lixo, e mais lixo, e mais sujeira, e mais lixo. Daqui a uma semana, 10 dias, sabe o que tem aqui? Larva, barata, mosca, rato. Aí a pessoa, não, já sei, tem rato. Eu tenho duas primas aqui, Rosane e Patrícia. Cadê Rosane? Pode ficar em pé para todo mundo ver. Minhas primas são daqui, fiquem em pé, todo mundo vê como é que nossa família é bonita. Pronto, tá aí. E nós tínhamos uma avó, chamava Dona Geni, minha avó, mãe do papai e mãe do pai dela. E aí, à noite, no quarto, vinha aquelas muriçocas, pernilongo, aquelas moscas, e ela tinha um negócio que os jovens não sabem o que é, chama flit. Ela vinha com aquele negócio, botava assim um veneno, fazia assim, ó, para matar a mosca. Às vezes a gente viajava, aí mamãe comprava um negócio verde, assim, chamava espiral. Alguém lembra do espiral? Ele matava uma mosca e você morria. Tem gente na igreja que usa flit. Tem gente na igreja que usa, sabe o que é espiral? Você bota o lixo, vem as moscas, aí a turma fala assim, em nome de Jesus, sai, 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 sai. Fica abanando mosca. Tem gente que fala assim, não, já sei, botar veneno para barata, para rato, vai resolver, gente? O que você tem que fazer? Você tem que pegar um lixo, não é, gente? E jogar, aí a mosca vai junto, a larva vai junto, a barata vai junto. Entenda uma coisa, espírito imundo precisa de lixo, ele gosta da tua ferida. Um dos nomes pelos quais Satanás é chamado, os demônios, gente, têm nomes e funções. Quando ele se manifesta, você pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é morte. Espírito de morte, espírito de vingança, espírito de sensualidade, de loucura, espírito de depressão. Por incrível que pareça, espírito de depressão, ele tem nome. O espírito dessa mulher de Lucas 13:10 tinha nome, um espírito de enfermidade. Se você pegar a Almeida, se pegar a Corrigida Fiel, a revista atualizada, é isso, espírito de enfermidade. Aquele espírito se alimentava de alguma coisa que aconteceu na vida dessa mulher, e ela não podia se endireitar, e você tem a impressão que era um problema clínico. Vai no médico, faz um raio-x, faz uma ressonância, o que será que ela tem? Bico de papagaio? Mas ela não conseguia se endireitar, mas ela estava dentro da igreja. Lucas, bota aí capítulo 13, verso 16. Jesus, chamando assim, põe as mãos, disse, estás livre dessa tua enfermidade. Então esta mulher, veja bem, uma crente, ela era crente, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18, diga longos, 18 longos anos. Não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que são crentes, pessoas que são batizadas, 50% dos homens aqui, ó, nesse auditório, não precisa ficar com vergonha não, são viciados em algum grau em pornografia, 50%.
Não, 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 não. Isso não é a palavra de revelação do pastor pentecostal. Isso é pesquisa científica. Entra no barna.com, entra no family.com para você ver. E 40% das mulheres também são. Nós estamos vivendo uma geração que os nossos adolescentes e jovens estão vivendo uma vida sexualmente ativa dentro da igreja. Eu sei porque eu sou pastor de igreja, eu não sou pastor, esse pastor, o pastor do congresso, eu sou pastor de rebanho. Essa ferida está atingindo todo mundo, e a gente está fingindo que não vê, e as pessoas estão dentro da igreja. Libertação, aprendam isso. Não, isso vai te chocar. Libertação não lida com demônios. Libertação lida com pecados nos guetos da alma, pecados escondidos, pecados os quais nós nos envergonhamos, pecados que eu digo assim, isso aqui nunca ninguém vai saber, pecado. A razão, por que o espírito imundo está vindo? Tratei de um menino, um jovem de uma família muito, mas muito bem economicamente. Eu vou traduzir para você, podre de rico, tá bom assim para você? Você entender? Ele não tinha 100 reais a mais do que você no bolso, não, tinha muito dinheiro. Esse menino tentou suicídio 2 vezes, aí a mãe desesperada levou na igreja dos crentes. Eu atendi o menino. Por que o espírito de morte segue alguém? Por que alguém quer tirar a vida? Existem alguns fatores. Um deles chama-se sangue inocente derramado. Esse menino, eu perguntei para ele, você teve uma namorada, pagou um aborto? Não. Você foi responsável pela morte de alguém, atropelou alguém de carro e fugiu? Não. Você fez algum trabalho de ritual, matou um animal, no terreiro, na casa ocultista, na magia negra? Não. Gente, eu não conseguia descobrir qual era a razão. E estou ali 2 meses atendendo aquele menino. E quando a gente fala de libertação, existe um pedaço da libertação chamado discernimento espiritual. O discernimento espiritual, gente, é muito inteligente. Não é, ai, Deus que revelou. Não é isso. Isso é uma bobagem evangélica. Pastor, me perdoe, eu não estou dando bronca na igreja, não. Só quem vai dar bronca na igreja é o pastor. Isso é uma tolice. Quem crê que a Bíblia aqui é verdade? Quem crê? Você crê? Tá bom. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos mostrar. Eu prefiro ficar na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz a Bíblia Sagrada. Diga, a Bíblia Sagrada. João 17 diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Na versão que está na minha cabeça, a corrigida, a atualizada é apta para discernir, diga discernir, pensamentos e intenções do coração. Gente, discernir é um ministério muito inteligente, você faz um julgamento. Tem gente que confunde discernimento espiritual de discernimento de espíritos. São 2 coisas diferentes. Você quer ver discernimento espiritual? Vou explicar para vocês. Tem um homem na Bíblia chamado Eliseu. Ele é um profeta que recebe a porção dobrada, o direito de primogenitura do seu discipulador, que era Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 11 e verso 12, ele vê o mundo espiritual. Segundo Reis, capítulo 2, 11 e 12, Pedrão, me ajuda. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado ao céu, num redemoinho. Ele viu o mundo espiritual. Você entende o que é discernimento espiritual? Ele viu o mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Olha só
Olha onde é que está essa unção. 2 Reis, capítulo 6, se eu não me engano é verso 16, pode colocar para mim? 2 Reis 16, 17, o profeta respondeu, de novo, o mesmo profeta Eliseu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas como é que você está vendo isso? Eu só estou vendo os inimigos que são sírios. Ele vai dizer no verso 17, e Elias orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e viu as colinas cheias de novo, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga discernimento espiritual. O discernimento espiritual te dá visão espiritual. Agora, bota o cinto de segurança aí, pode botar. A exceção de Moisés, a exceção de Abraão, e a exceção de Jacó, que brigou com o anjo, no Val de Jaboque, todas as aparições de anjo, até para Maria, quando o anjo aparece para Maria, mãe do Senhor, todas as pessoas que veem anjos, se borram de medo. O anjo já chega assim, ó, não temas. João, quando viu o anjo do Senhor, ele já cai, tremendo, não tenha medo, eu sou o alfa e o ômega. Esse negócio de ouvir um anjo, gente que vê anjo na Bíblia, Josué viu um anjo do Senhor em Gilgal, capítulo 5, ele tira a espada e fala, opa, a Bíblia diz assim, ele deu um passo atrás, e pensa um moço que gostava de brigar, era o tal do Josué, ele não quebra uma unha, gente, ele não ganha um arranhão em batalha espiritual, por quê? Porque ele andava com o Senhor. Só quem viu o diabo na Bíblia, eu sou um crente, sou um pastor de libertação, sou um pastor de rebanho, e eu gosto da Bíblia como uma ferramenta de ataque. Só quem viu o diabo na Bíblia, bota aí, Lucas 10, 18, Jesus vai dizer assim, eu vi Satanás caindo no céu como um relâmpago, Jesus viu, está aí. Quer saber quem mais viu o diabo? Zacarias 3:11, ele viu o diabo. Zacarias 3:1, perdão, Zacarias, Antigo Testamento, capítulo 3, verso 1, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás, ele me mostrou a sua direita para acusá-lo. Olha para mim, cuidado com quem diz que vê o mundo espiritual, cuidado com gente que diz que vê o invisível, e não consegue ver o visível na cara dela. Você quer saber se o profeta é profeta mesmo? Você quer saber? Eu sei que você está chocado. Então quando a pessoa começa a falar assim, que vê demônio, eu já sei qual é o problema dela. Isso chama-se dom contaminado. Tem crente que diz que tem terceiro olho aberto. Você acredita nisso? Não é piada não, vê mesmo. Isso é uma contaminação espiritual, gente. É diferente de ver vulto. Conta para mim, Jó capítulo 4, acho que é verso 14, se não for te procura, Jó 4, 14. Jó 4, 14. Jó 4, 11. 12. 13. É isso mesmo. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, verso 14, o temor e tremor se apoderaram de mim, fizeram estremecer todos os meus ossos, verso 15, um espírito, olha só, ele vai ver um vulto, um espírito roçou em meu rosto, pastor, fiquei todo arrepiado, e os pelos do meu corpo se arrepiaram, era Jó 4,14 mesmo, continua, ele parou, mas não pude identificá-lo, diga, um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz que dizia, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Preste atenção, se a pessoa diz que viu vulto, agora a gente que fica vendo demônio, você tem problema, querido, você tem um problema grave, cuidado com essa questão, porque tem muita gente que pensa que tem discernimento espiritual e não tem. Discernimento do Espírito está em outro capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 11, fala dos dons de falar,
A uns foi dado o dom de línguas, dom de profetizar, dom de interpretar línguas, a outros o dom de sabedoria, de conhecimento. A Bíblia diz de discernir espíritos, a outros os dons de milagres, dom da fé, de cura, de maravilhas. Deus então, Ele entrega dons, não é para você ser glorificado na igreja, mas dá dons para você edificar a igreja. O dom não serve para você, o dom é para os outros, não é para você. Só que tem gente que gosta de ser exaltado como o profeta da igreja, como a profetisa, como a irmã da revelação. Aquele irmão tem todos os dons. Bom, então ele não precisa de igreja, porque ele vai se edificar cada um a si mesmo. Quando a gente fala de discernimento espiritual, gente, o discernimento é um julgamento inteligente. A pessoa chega para mim e diz assim: pastor, lembra daquele menino que queria se matar? Lembra? Ele tentou se matar de novo. Eu falei, não é possível, tem que ter sangue nessa história. O espírito de morte é convidado. Não adianta. Quer ver o espírito de morte? O espírito de morte anda junto com o espírito de sensualidade, sabia disso? Se manifesta pombagira, também tem Exu. Eles andam juntos. Saul experimentou isso. Sansão experimentou isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, experimentou isso, gente. Aí o menino saiu do hospital, veio com a mãe. O problema todo sempre é a mentira. Sempre é a mentira. A primeira vez que a mãe veio, ela veio me dando o quê? Uma ombreirada gospel, uma carteirada gospel. Eu sou a líder do Ministério de Intercessão, do Círculo da Oração da Igreja, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Parecia a quarta pessoa da Trindade. Aí o que eu fiz? Tirei ela como variável da equação. Não, a mulher não é. Quando aquele menino voltou para o depois da terceira tentativa de suicídio, ela chegou e falou assim: eu quero falar com você. Não é possível que eu estou errando o alvo. Eu falei, vem cá, deixa o menino aí. Conta a verdade para o pastor. Você fez um aborto. Pastor, ninguém pode saber, eu fiz 2 abortos, mas eu era filha do pastor. Ninguém podia saber. Ele ia perder o ministério, meu namorado era o seminarista da igreja. Gente, presta atenção nisso. Quando o Provérbios diz: aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amanhã nós vamos ensinar vocês a investigar com compaixão. Diga compaixão. Qual o problema da igreja? É que se eu for confessar o pecado para você, você tem uma língua desse tamanho. Ai, irmã, ora por mim, porque eu estou atendendo o pastor Lobo, está muito pesado. Ai, irmão, tem que abrir o jogo para alguém. Aí o fofoqueiro, a fofoqueira, pega o meu pecado e joga no ventilador, na turbina da igreja. O que acontece? Eu sou atingido de novo. Está vendo a doença na minha alma? Eu estou traumatizado. O que é um trauma, gente? É a ferida, em cima da ferida, que teve outra ferida, que recebeu outra ferida, e que teve outra ferida. E aí eu falo, eu não confio mais em ninguém. E aí a pessoa quer dizer para o médico, ó, por exemplo, o homem no médico, mulher não tem problema com o médico. Imagina um homem com hemorroida, para ele falar para o médico que tem hemorroida. Novembro azul, meu irmão. Ó, quem é homem aí? Levanta a mão. Seja homem. Tem que ir lá. Eu fui lá, ué. Gente, 25% dos homens vão morrer desse câncer. Você quer morrer de câncer? Gente, já fui visitar gente morrendo, sem possibilidade de terapia, com câncer na próstata. Meu filho, vai lá. Você não vai deixar de ser mais homem, não. Mas vamos voltar ao assunto. Quando a gente fala sobre ferida na alma, o discernimento ele fica contaminado por quê? Por causa da mentira.
Então as pessoas querem resolver o problema, mas não querem sair da onde? Da sujeira. Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. Jesus está ensinando algo para a gente aqui. Ele diz assim, ó: quando o espírito imundo, diga espírito imundo, ei, sem conversa. Quando o espírito imundo sai do homem, diga, ele não sai do microfone, não sai da bateria, não sai da caixa de som, não sai do copo d'água. Um espírito precisa de um corpo, está entendendo? Senão ele não manifesta. Quando o espírito imundo sai do homem, do ser humano, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ele tem GPS, ele tem Waze, ele tem Google Maps. Ele fala: voltarei para a antiga casa de onde saí. E chegando nela, encontra limpa, vazia e preparada para receber alguém, está adornada. Então vai e traz 7 espíritos imundos piores do que ele. Assim a vida dele no final fica pior do que no início. É aquele cara que vem para a igreja e ele tem um disparo, ele se converte, primeiro amor, faz o discipulado para o batismo, já entra na escola de líderes e de repente ele volta ao pecado, ou então ele não é discipulado adequadamente, porque ele não quer, ou porque eu que sou pastor não dei o discipulado para ele. A libertação não lida com demônios, a libertação lida com sujeira. Um bom libertador é alguém que tem que investigar as razões da exploração demoníaca. Existem libertações sem manifestação demoníaca. Pastor, por que não manifestou? Porque ele já está limpo. Nós lemos o texto de Lucas capítulo 13, verso 10. Jesus ensinava numa sinagoga em Cafarnaum. Havia ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade há 218 anos. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, você está livre da enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou. Teve manifestação demoníaca? Manifestou um Zé Pilintra lá, gente? Hein, gente? A libertação não lida com demônios. Libertação lida com razões, com as causas pelas quais aquele espírito imundo está explorando aquela família, aquela pessoa, porque existe um pecado ali, ou que ele é escondido, ou a pessoa faz sem saber que é pecado. Pastor, eu não sabia que era pecado, agora que eu estou sabendo. Eu não entendi que era pecado, agora que a ficha caiu. Então a libertação lida com causas. Agora, a batalha espiritual é outra história. Atos capítulo 9, vamos ler a partir do verso 11. Atos capítulo 19, perdão, Atos 9 é a conversão, né, de Saulo. Atos 19, a partir do verso 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Uma versão diz, pelas mãos de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Está curando gente. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Aqui manifestava demônio. Aqui não é só libertação, aqui tem guerra espiritual, tem combate, tem conflito, tem colisão violenta. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos, era um sacerdote, o nome dele era Seva, lá de Éfeso, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Verso 16. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Por que tem gente que cai em libertação?
Trabalho nessa área há muitos anos. Tem um monte de gente que segue, que você segue, que você fica encantado, que ensina a libertação na igreja, que já caiu. Você não sabe disso, eu sei. Quando você enfrenta o mundo espiritual, você tem que ter as armas adequadas. Isso não é retaliação espiritual, não. Retaliação espiritual, gente, não pega em crente. Tem as irmãzinhas, os irmãozinhos, que são muito inexperientes e não tem resposta. Aí vai dizer assim, não, esse problema sabe o que foi? Foi macumba. Fizeram macumba para o teu filho, fizeram macumba para o teu marido, fizeram macumba para você. Já ouviram isso? Uma bobagem. Números 23, 23, gente. Macumba pega em crente? Pega, gente? Não, fala com fé. Sem fé não pode acreditar. Macumba pega em crente, gente? Números 23, 23. Sobre a vida do povo de Deus não tem valor, não vale encantamento, não vale magia negra, não vale bruxaria, não vale trabalho enterrado, não vale carro, não vale trabalho na cachoeira, na mata virgem, não tem valor. Gente, já fiz libertação de babalorixá, de feiticeiro, de mago, de gente do candomblé do gueto, de gente da magia negra do Haiti, chama magia negra voodoo. Ai, que medo. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Vou mostrar um homem que foi para a guerra e se machucou. Você quer conhecer? O nome dele era Acabe, um rei de Israel. Pensa um rei que casou em julgo desigual. A mulher dele chama Jezabel. Sabe o que quer dizer Jezabel? Rejeitada por Deus, um lixo. É isso que quer dizer Jezabel. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, verso 33, Pedrão. De repente, um soldado pegou um arco assim, ó, disparou uma flecha, disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei entre as brechas, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. Olhe para mim, não trabalhe com libertação se você não está disposto a viver em santidade. Você que não tem pastor, presta atenção que eu estou te avisando aqui agora. Eu tenho que ser muito honesto com você. Só tem uma pessoa que vai te dar cobertura espiritual. É a tua igreja, teu pastor. Salmo 133 diz: como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como orvalho do irmão. É como óleo precioso. Você pode ficar em pé, pastor, para me ajudar? Pode vir aqui? Só para você entender, você que tem pastor e você que não tem pastor. É como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba e pela gola de Arão. Arão é sacerdote. É um papel sacerdotal. Gente, quando você está, eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, eu estou debaixo do óleo dele. Eu estou debaixo, tem um caldo, gente, sim, não entende isso, a Bíblia é tão simples. Existe um azeite fresco que cai na minha, porque cai na cabeça dele e cai na minha. Você está entendendo que quem te dá cobertura é o teu pastor? Obrigado, pastor. Querido, não ande sem igreja. Você vai se machucar. Eu sei que você se machucou dentro da igreja. Eu sei disso. Eu sei que você foi ferido em igreja. Mas a igreja é o lugar onde Deus ordena, diga, a vida e a bênção para sempre. Eu vou te dar umas ferramentas que não tem como errar. A primeira ferramenta que você vai ter que entender: Jesus, ele não expulsava demônios porque ele era Jesus. Diga assim: unção do Espírito. Esse copo d'água aqui, você vai ganhar galardão no céu. Vai ganhar. Estava na hora. Isaías 61:1. Pedrão, Isaías 61:1. Bota a mão na cabeça assim. O Espírito do soberano Senhor me ungiu. Diga, me ungiu. Diga, pegou aquele óleo, aquela gordura, esfregou na minha cabeça. Ele me ungiu. Para que ele me ungiu, gente? Por quê?
Está vendo que tem um remédio nessa unção? A unção chamada de messiânica, a unção de Cristo, ela tem esse poder de curar, de libertar, para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Diga unção. Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus, ungiu, diga ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Que presta atenção, não tem a ver com a sua força, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Você não vai vencer as trevas, porque você é forte. Sansão, Juízes 14:6, era ela forte, gente? Sansão era forte, gente? Juízes 14:6, onde é que estava a força de Sansão? Onde? No cabelo, gente. Então a irmã cabeluda aqui é forte? Onde que estava o poder de Sansão, gente? Diga, no Espírito de Deus. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 14, verso 6, que o Espírito do Senhor o possuiu. Ele ficou cheio, ele ficou aleluiado. Mas o Espírito do Senhor possou-se de Sansão, e ele, sem nada das mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito. Alguém tem uma folha de um papel aí? Daqui, na folha de papel aqui. Obrigado, minha irmã. Está aqui, vamos aqui, irmão. Aqui. Ele pegou um cabrito e fez assim, ó. Um homem consegue fazer isso, gente? Mas ele fez com um leão. Obrigado, meu irmão. Toma esse leão partido para você. Jesus, ele foi ungido, a Bíblia diz isso, pelo Senhor. Sansão foi morto pela própria unção. Olha para mim. Unção também mata. Juízes capítulo 16, verso 20 e 21. Você quer ver uma coisa aqui? Olha Juízes 16, 20 e 21. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando, era o Ramás lá, o Resbolá. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes, me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha. Gente, o Espírito Santo foi embora, ele nem percebeu. Sansão era um narcisista. Está pensando que ele ligava para a mulher? Ele ligava para ele. Ele usa o poder de Deus, sabe para quê? Para o prazer dele. Bota o verso 22, vê se isso é bonito. Olha o cara forte aqui, vê se você vence o diabo com... Porque você é forte, porque você é presbítero, sou diácono. Ah, é? Os filisteus o prenderam, furavam seus olhos, o levaram para Gaza. Não falei que eles eram do Ramás? Você está pensando que é brincadeira? Está pensando? Está pensando que eu estou brincando? Prenderam-no com gemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Eu vou mostrar para você. Você tem a sensação assim, está terminando o ano, que você andou sem sair do lugar? É gente que gira moinho, que anda e não sai do lugar. Cuidado para você não jogar fora a unção. A unção mata. A unção, gente, matou o rei Saul. Sabia disso? 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Esse homem vai ser ungido rei. Está aí. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. A unção é uma capacitação. A unção te capacita para você fazer algo que naturalmente você não consegue fazer. Por isso que é sobrenatural.
Esse homem, 1 Samuel 10:10, ele vai entrar no mistério, ele vai entrar no maior xeremaná, ele vai para Misteriolândia. Chegando em Gibeá, o grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou, ele falou em línguas, ele interpretou línguas. A história desse homem é uma história triste, sabe por quê? É uma história de rebelião. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Deus diz assim, ó, cuidado, a rebelião é como o pecado da idolatria. Verso 23 ele fala o seguinte, é como a feitiçaria. Diga, feitiçaria. Você sabe o que é a magia negra, a feitiçaria? Sabe o que é isso? É uma tentativa de você manipular o mundo espiritual ocultista em teu favor. Deus avisou ele. No capítulo 16, 17, ele vai ouvir uma canção. Lembra que eu falei que o espírito de sensualidade anda de mãozinha dada com o espírito de morte? Lembra que eu falei? Que a pombagira anda junto com o Exu? Vocês estão pensando que é brincadeira? Ele ouve uma canção assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Davi é 10, as mulheres cantavam, ele o quê? Ciúme, inveja, o mesmo espírito de morte, por causa de ciúme e inveja, que tomou a vida de Caim. Deus avisou, Caim, vem cá, bora ter uma conversa aqui, Caim, por que descaiu o seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito. Olha, o pecado jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominar. Porque olhe para mim, meu irmão, minha irmã, se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. O pecado dominou Saul. Ele vai tentar matar Saul no capítulo 19, 2 vezes. No capítulo 20, vai tentar matar o filho dele. No capítulo 20, ele vai matar os sacerdotes. Quando a pessoa está em rebelião, ele mata o pastor. Eu não quero mais saber desse pastor. Eu não quero saber de igreja. Saul, o rei, aquele rei ungido, agora ele está com o espírito de morte dentro dele. Davi tem que ir lá para tocar a harpa, para que, ó, é louvor para o espírito vazal. Sabe o louvor que liberta? Pois é, para aliviar ele. Sabe como é que, olha, o espírito de morte, gente. Vovó Geni falava isso. Pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Você lembra disso, Rosana? É. O espírito de morte, você quer matar? Presta atenção que você vai morrer. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. Saul se suicida. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desse circunciso. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou sobre ela. O espírito de morte está perseguindo Saul por causa da rebelião. Um homem que foi ungido, um homem que esteve no altar, um homem que profetizou entre os profetas, um homem que foi separado para ser rei de Israel, não se mata. Vocês estão entendendo como é que isso aqui, gente? Está vendo como é que o pecado é perigoso? Quem está entendendo isso? Eu não quero estar te chocando, não, quero te ensinar. Eu tenho tanta coisa para te ensinar. Eu tenho lá 9 livros depois para você ler. Mas eu preciso que você fique atento a esses dias que nós vamos ter juntos. Quando a gente fala para vocês que a unção, ela é de verdade aquilo que Deus dá para a gente vencer as trevas, não extingais o espírito. O Paulo não fala isso para a gente? Não pega o extintor lá e apaga, não. Não faz isso, não. Mateus capítulo 12, verso 10, por favor. Mateus 12, 10. Olha que coisa interessante. Jesus, Mateus 12, ele cura 2 pessoas. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles perguntaram, é permitido curar no sábado? Olha o verso 11. Ele respondeu, quando vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá. Verso 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido curar no sábado. Verso 13. Então ele disse ao homem, estenda a sua mão. Ele a estendeu, ela foi restaurada e ficou boa. Era um homem com a mão ressequida. Coloca para mim verso 20, por favor. Esse mesmo capítulo 12, verso 20. Verso 21. Verso 22.
Depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo. É o segundo milagre. Ele está dentro da sinagoga dos fariseus. Ele está fazendo isso dentro da sinagoga num dia de sábado. Levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Verso 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o Filho de Deus? Quando os fariseus escutam isso, eles vão dizer assim: ele expulsa demônios senão por Beelzebu. Beelzebu, ou Baal, Zebub, quer dizer, príncipe das moscas. Se lembra da mosca em cima da lixeira? Lembra disso? Em cima do lixo? Sai em nome de Jesus. Aí a mosca vai e volta, vai e volta. Você não limpa a sujeira? Aí Jesus fala o seguinte, ó: cuidado, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado não, nem hoje nem amanhã. E nessa era, não fica dizendo que é do diabo aquilo que é de Deus. Cuidado. Ele vai dizer o seguinte: Satanás está contra Satanás, o reino dividido não subsistirá. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegada a vós, o Rei dos céus. Diga unção do Espírito. Diga unção do Espírito. Quantos aqui foram selados no Espírito Santo? Eu não entendi porque que tem gente que não levantou a mão. Vou repetir de novo. Alguém aqui não é crente? Só para eu saber. Não é? Efésios capítulo 1, verso 13. Vamos ver se você não é selo. Tem gente que está preocupado com o selo da besta, com a marca da besta. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, pegue a sua Bíblia aqui, minha irmã. Por favor, desculpa incomodá-la. Na hora que você creu no Evangelho, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Olha para mim, o Espírito Santo está aí, querido. Você não precisa falar em línguas para saber se tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus está aí. Na hora que você creu, pronto, você tem fama espiritual, sabia? Obrigado. O mundo espiritual sabe que você é crente. Você que não sabe o que é, mas você é. Você não sabe o que é, por isso que ele te enrola, mas você é. Diga: a primeira arma, a unção do Espírito. Segunda arma, diga: o sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. 1 Pedro diz o seguinte, capítulo 1, verso 18: não fostes, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram comprados, redimidos. A redenção é a prova de que Jesus, você estava sequestrado. Sabia disso, que nós éramos sequestrados? Quando você é sequestrado, o sequestrador fala assim: só libero se pagar 1 milhão. Não é isso, gente? Se for a sogra da gente, você fala assim: não, eu pago 1 milhão para você não trazer de volta. Você está rindo, mas você é sogra também, né? Minha esposa me proibiu, quando a gente casou nossa filha, contar a piada de sogra. Eu sabia um monte, agora eu não conto mais. Então eu quero retirar. Sogra não. Aquela moça. Vamos lá. Nós fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, aprendemos a pecar em casa. Olha o verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha o sangue, olha o poder do sangue, pode passar. Conhecido antes da criação do mundo. Gente, o sangue de Jesus é uma munição, é uma arma nuclear que está pronta para você usar desde antes da fundação do mundo. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue, querido, é que te purifica do pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João capítulo 7.
Se porém andarmos na luz, quem é da igreja Batista Luz aqui? Vocês estão andando na luz, gente? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, diga, de todo pecado. Qualquer um pecado. E você pode ter vivido a vida mais nojenta, mais podre, você pode ter vivido se emporcalhado, se lambuzado no pecado. Quando você recebe Jesus, quando você é batizado, confessando seus pecados, você não entendeu ainda. Tem gente aqui que não foi batizada ainda. Vem com essa conversinha de eu fui batizado quando era criança. Você não foi batizado não, meu irmão. O batismo, ele funciona com arrependimento e fé. O batismo, ele nasce com arrependimento e fé. O sangue de Jesus apaga os meus pecados. O seu pecado acabou. Você não pode, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando você faz uma aliança com Jesus, o sangue de Jesus toca na sua vida. Pastor, mas aí o diabo sabe do meu passado. Preste atenção nisso. Ele vai falar para você assim, a pessoa fica endemoniada e fala assim, você fez isso, isso, isso. Você pode dizer, é verdade, gente. Fiz isso, 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 fiz mais isso, mais aquilo, aquele outro. Mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Pega a tua lixeira e sai em nome de Jesus. Aleluia. Você está entendendo? Acabou para ele. Acabou, ele foi derrotado na cruz, querido. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi derrotado. Diga, a unção do Espírito. Diga, o sangue de Jesus que me purifica. Diga, a palavra de Deus. Jesus, ele é tentado. Quando ele é tentado, o diabo faz assim para ele. Ele vai duvidar da identidade de Jesus, né? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. O que Jesus fez? Hein? Foi isso que ele fez? Foi, gente? Jesus falou em língua, gente. Porque línguas é um dom de Deus, sim ou não, igreja? É. Jesus citou a pá. Diga assim, corte rápido. É faca. É tramontina. Jesus fala assim, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, diga, é faca, está escrito. Gente, o diabo odeia a verdade. Eu estava numa cidade do interior de São Paulo, aí uma pessoa ficou endemoniada, a língua dela, interessante, a gente vai ler, amanhã a gente vai estudar Romanos capítulo 6, verso 12, a língua da pessoa, caiu aqui, parecia uma gravata. Sério? É cada quadro que a gente encontra, se o pastor autorizar, eu mostro os vídeos para você. Vou conversar com ele hoje, se ele autorizar, eu mostro os vídeos aqui para você. Não, bem, tem gente que vai querer sair correndo. Aí eu falei assim, fiz o processo de libertação, sai em nome de Jesus, porque ele se aloja em parte do corpo. Viu que o endemoniado era cego e mudo? Vocês viram lá, quando a gente leu Mateus 12? Viu que a mulher era possessa de um espírito imundo, mas ela dava assim, ela estava na coluna, né? Geralmente é um espírito imundo chamado Kundalini, ou Kundalini, pessoa que faz yoga, faz Tai Chi Chuan, busca essas terapias alternativas ocidentais. Isso aí você não precisa saber. Tem no livro ali, mas assim, a experiência só precisa conhecer as armas. Diga, a unção, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Eu falei assim, lê aí, Romanos 10:9. Se tu creres em Deus, será salvo. Eu falei, não, lê direito. Lê o que está escrito.
Se tu, interessante, a pessoa abriu a Bíblia sem olhar, já abriu um texto, Romanos 10:9. Leia direito, aí jogou a Bíblia. Está escrito: se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, então serás salvo. O diabo odeia a palavra de Deus. O diabo odeia os humildes. Sabe quem que o diabo gosta? Dos inteligentes. Tem aquela turma na igreja que é o Neymar, é o Gabigol, é o Cano, é o Cano. É aquele cara que acha, aquele sujeito, aquele irmãozinho inteligente, aquela irmã doutora, mestre, pós-graduada, que pensa que vai pecar, e Deus vai falar assim: ah, não estou vendo. Ele acha que vai driblar a lei de Deus, e ninguém vai ver. Gente, o mundo espiritual conspira contra a gente. Tem nada que fica escondido, nada. A palavra de Deus é uma ferramenta que o diabo odeia. Aí o diabo pega ele e leva para o pináculo do templo e fala assim: se mata, se suicida, não vai dar nada. É a resposta para a sua vida. Diga assim: é corte rápido. Diga isso. É faca. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus, não ponham à prova ao Senhor. Ele cita a Bíblia. Aí ele leva Jesus para um alto de uma montanha e fala assim, mostrou os reinos de deuses, toda a sua resplendor, e diz: eu vou encurtar os passos. Jesus veio para restaurar a autoridade, ele me dá toda a autoridade. Eu te dou autoridade se você prostrado me adorar. Diga: é faca. Diga: é faca. É tramontina, é corte rápido. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jure somente pelo seu nome. Entendeu isso? Diga: a ferramenta, poder, gente, é um fuzil na tua mão contra Satanás. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: houve guerra no céu. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana, um enganador mentiroso, todo o mundo todo. Ele e seus anjos, demônios, foram lançados à terra. Verso 10. Então eu ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veja a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha o verso 11, coisa linda. Fala, Jeová. Eles o venceram, diga, pelo sangue de Jesus. Diga o sangue. E diga assim: é faca, é espada, é corte rápido. Diga: pela palavra do seu testemunho. Decore a Bíblia. Pastor, eu era garoto, eu e a pastora Fabíola, eu sou casado, minha esposa, aquela pastora linda do Senhor. A gente era garoto, eu ia para a Marquês de Sapucaí. Ia. E eu chegava lá às 6 da tarde, e eu passava a noite inteira, e terminava o desfile às 5, 6 da manhã. Eu saía com aquele samba enredo, todos eles decorados, tomando cachaça, tomando cerveja, e eu decorava tudo, e você também. Não venha me dizer que você não consegue decorar a Bíblia. Isso é mentira que a gente pega para a gente mesmo. Para de ver Netflix. Para de ver o teu time de futebol para você ver. Eu tenho Premier, eu fico brincando de Flamengo. Não consegui ver esse ano nenhum jogo do meu time. Não consegui ver, não. Não consegui ver. Acho que foi por isso que perdeu tudo. Ano sabático pro Mengão. Se você
obedecer, tua vida vai funcionar. Você quer uma oração forte, ou você não quer obedecer? Você quer, sabe o que? Que o pastor te autoriza a pecar. Ora por mim, mas a gente não muda de vida. A língua fica desse tamanho. A gente amaldiçoa filho, amaldiçoa casamento, amaldiçoa a própria vida, xinga palavrão, a boca fala, querido, do que está cheio o coração. Por isso que você fala palavrão. Você vive enfurnado em pornografia. Você vive ouvindo pessoas. Não aceite conselho de ninguém que não recebe conselho do Senhor. A gente pega conselho em tudo que é ciência. Eu acredito na ciência. Tomei as 4 vacinas do Covid. Eu sei que você vai dizer que eu sou maluco, mas eu tomei. Eu acredito na ciência. Mas eu não recebo conselho para a minha vida de ninguém que não considera a palavra de Deus como um verdadeiro conselho. Entendeu isso? Diga a unção. Diga o sangue. Diga a palavra de Deus. Fala assim, o jejum. Eu já vou encerrar, que está na hora. Faltam 4 minutos, eu vou encerrar. Mateus, eu vou dar uma palhinha do que vai ser amanhã. Primeiro Marcos, capítulo 9, verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 21. É o mesmo lugar, é a mesma situação. Tem um menininho endemoniado. Gente, criança fica endemoniada? Fica. Já atendi muita criança endemoniada. E já vou te avisar, hein? O problema não é a criança. É o pai ou a mãe. É a avó. É o sistema horrível familiar que ele vive. O problema é o lar tóxico. Sem errar. Criança manifestou demônio, manifestou João Caveira, manifestou um espírito imundo, é o pai ou a mãe. Então você trata a criança, mas tem que tratar o pai e a mãe também. Combinado, gente? Aprenderam isso? Tem uma criança endemoniada lá em Nazaré. Nazaré fica de frente para o Monte Tabor. Jesus tinha subido com Pedro, Tiago e João. O rosto dele transpareceu como o sol, é muita transfiguração. Ele volta, tem uma criança endemoniada. O pai diz: meu filho sofre muito. O diabo pega ele, joga no fogo, joga na água. Eu trouxe até os discípulos, eles não puderam expulsar o demônio. Os teus discípulos não expulsaram o demônio. Me traz o menino aqui. Quando o menino chega e vê Jesus, diz assim: o diabo então o sacudiu violentamente e o jogou no chão. Aí Jesus pergunta assim: há quanto tempo? Marcos 9, 21. Desde quando acontece isso? Existe um momento exato onde o espírito imundo entra. A gente vai ver isso amanhã. Esse aqui é o capítulo 22, verso 30, 31. Quando a gente falar de intercessão, vocês vão sair daqui, gente, como guerreiros. Você vai sair daqui com musculatura espiritual para ganhar essa Nova Iguaçu inteira. Você está pensando que eu nasci no lar de crente? Meu pai era ateu. Eu tive a honra de bater meu pai. Meus irmãos, gente, estou falando para você que minha esposa é filha de chefe de centro ocultista. Olha que eu me converti, gente. Eu peguei as cachaças. Não gostei de cachaça, não. Falo de cachaça, mas era cerveja. Joguei fora. Eu aprendi a fumar com meu pai em casa. Sabia disso? Meu pai que me ensinou: acende para mim, Júlio. Eu rompi com o pecado. Eu não quero mais. Você tem que ter vontade. Uma pessoa que não tem vontade, ela não vai ser liberta. Não se faça de vítima. A vítima é o diabo. Você é o vencedor. Você não entendeu que você é o vencedor? Jesus diz assim: ao que vencer, será dada a coroa da vitória. Ao que vencer, vai receber um novo nome numa pedra branca. Ninguém vai conhecer, só o Senhor e você. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, ganhará vestes brancas. Ao que vencer, vai sentar comigo no trono e vai julgar nações. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, vai comer do maná escondido. Ao que vencer,
Ao que vencer, ao que vencer. Sabe como é que Jesus te chama? De vencedor. Diga assim: a unção, o sangue. A unção, o sangue, a palavra. Diga, o jejum. Mateus 17, 21. Essa casta só pode ser expulsa com jejum e oração. Mateus 17, 21. Tem gente aqui que reclama do filho, reclama da esposa, reclama do chefe, reclama do marido, reclama de todo mundo, nunca tirou um dia para jejuar. Tem gente que não consegue passar um culto de 1h30 aqui sem levantar para beber água. Como é que você vai jejuar um dia inteiro? Me explica uma coisa aí. Gente, você tem que jejuar. Quando eu jejuo, você pensa que eu não fico com fome? Meu estômago reclama assim, fala assim: e aí, meu chapa? Cadê a comida? Dor de cabeça, fica com enjoo. No 8º dia me dá uma dor de barriga, gente. Eu não saio do banheiro não. Só que eu falo: aqui, meu chapa, quem manda aqui sou eu. Fica com fome, cala a boca, deixa ele roncar. Porque quando você jejua, aprenda isso. Quando você jejua, Deus se mete na tua guerra. Deus fala assim: deixa que eu vou resolver. 2 Crônicas capítulo 20, verso 2. Josafá, ele está perseguido. Ele chama Judá para jejuar. Aí Deus levanta, junta todo mundo para jejuar. Vocês jejuam pelo pastor de vocês? Jejuam? Vocês vão ter que passar, depois que eu passar aqui, amanhã, vocês vão passar a fazer pelo menos 2 vezes por mês jejum pela vida dele, pela vida da esposa dele, pela vida do filho dele. Sabe por quê? Porque se o diabo ferir ele, feriria o pastor, acaba essa igreja. Protejam ele, todas as áreas da vida dele. O jejum, gente, é uma arma de guerra. Ele coloca o inferno de joelhos. E por fim, diga o nome. Diga o nome. O nome sobre todo nome. Diga o nome de Jesus. O 3º mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nome, querido, dá destino. Nome dá poder. Jesus chega em Gádara, em Marcos capítulo 5, ele pergunta assim para o endemoniado gadareno: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Quando você conhece o nome, você derrota o inimigo. Mas quando você usa o nome de Deus, vocês têm mais, acabou meu tempo, vocês me dão mais 5 minutos de prorrogação? 5. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Vamos lá, Pedrão. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles perguntaram: qual é o seu nome, o nome dele? Que lhes direi? Segura essa aí agora. Você vai botar o cinto de segurança aí, 3 pontos, que vai bater firme. Está com airbag? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá, israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Presta atenção. Repete comigo assim: R-E, diga R-E. Asher, R-E. Eu sou o que sou, diga R-E. Asher, R-E. Deus não cabe no nome. Qual o seu nome? Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Elion, Jeová Nissi. Qual é o seu nome? Deus, ele se revela pelo seu caráter. Jesus multiplica o pão e fala assim: vou dar uma dica para vocês aqui, vou mandar a letra, hein? Eu sou, diga R-E Asher, o pão da vida. Jesus, ele diz assim: eu sou, diga R-E Asher, eu sou o bom pastor.
Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de Abraão, eu sou. Olha para mim, Jesus é Deus que se esvaziou. É isso que Filipenses diz: se fez homem, se humilhou, sendo homem, sendo Deus, Ele não usou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se fez homem, se fez servo, morreu a pior das mortes, a morte da cruz. Por isso foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Diga: o nome de Jesus tem poder. Vamos ficar em pé. Deus vai te encher esse fim de semana. Deus vai colocar em você a armadura dele. Deus vai colocar em você a autoridade de Cristo. Deus vai tirar você desse lugar de vítima. Deus vai mostrar para você a sua identidade verdadeira. Gente, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18, Pedrão. Estes sinais acompanharão os que crerem. Não tem a ver com você ser ou não ser. Você já é, só tem que crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão doentes. Você crê nisso? Preste atenção nisso. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Feche teus olhos aí. Uma palavra para você. Feche teus olhos, você pode fechar? Você que está enfraquecido na fé, desviado, afastado, perdido, está fora da igreja. Você quer voltar para Deus hoje? Você quer voltar para Deus? Fique no seu lugar, só levante sua mão e diga: eu quero. Estou perguntando se você é crente, evangélico, batista, metodista, católico. Você quer voltar para Jesus hoje? Deus abençoe. Deus abençoe vocês, querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Você quer da autoridade de Cristo? Você quer da unção, do sangue, do poder do nome? Você quer isso? Levante sua mão. Eu quero isso. Eu quero isso. Deus abençoe vocês. Pode baixar a mão. Se você não foi batizado, converse com os pastores da sua igreja, aqui dessa igreja. Fale: pastor, esse mês vai ter um batismo, eu quero passar pelas águas. Acerta a tua vida com Deus. Amém? Levante assim a tua mão direita. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Jesus, essa noite, diante do Senhor, diante da tua igreja, diante dos teus anjos, diante do mundo espiritual, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Rei e é o meu Redentor, a quem eu sirvo, e eu não sirvo a nenhum outro. Está quebrada aqui toda aliança do passado com a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu, em nome de Jesus, eu me lavo debaixo de uma camada grossa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu me encho do teu Espírito Santo, eu me revisto da tua armadura, do capacete da salvação,
das botas do Evangelho da Paz, com o cinturão da verdade, o escudo da fé, o peitorão da justiça e a espada do Espírito. Eu, em nome de Jesus, eu libero uma voz no mundo espiritual. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha história, eu retiro toda palavra de desgraça, toda expressão de maldição de sobre a minha vida. E eu concordo aqui na terra que eu sou filho de Deus, sou bendito do meu Pai, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou mais do que vencedor, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu entrego a minha vida ao meu Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus. Diga ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e toda a majestade pelos séculos dos séculos, para sempre. Diz amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe.